Pessoal, boa noite para todos vocês. Para quem está acompanhando o desenrolar da história do pai de 4 filhos, nós temos uma atualização muito importante. Na verdade, uma notícia boa, um parecer favorável da Justiça frente a uma investidura que nós fizemos recentemente, representados pelo nosso jurídico, mais precisamente o Dr. Jean, que todo mundo conhece. Hoje eu estou aqui no escritório do advogado, ao lado do seu Francivaldo. São exatamente 18 horas e 45 minutos, ao lado também do Dr. Jean Carlos Goltara, que está representando não só o nosso canal, mas acompanhando de perto a história, o caso do seu Francivaldo. E recentemente nós montamos uma linha do tempo com todos os episódios para que você de fato entendesse tudo que está acontecendo e envolve a questão aí desde o afastamento das crianças e o retorno deles à nossa cidade, e hoje ocupando a casa que nós construímos à época através das doações de vocês. E mesmo com essa ocupação, nós estamos solicitando à Justiça melhores condições para que o seu Francivaldo ele obtenha resultados positivos. E a gente vai conversar agora com o advogado para nos trazer os últimos detalhes desse processo. Doutor, boa noite. O que a gente traz de notícia boa para o pessoal? Bom, temos notícias muito boas, mas antes de chegar à notícia, precisamos fazer uma retrospectiva, né? Bom, todos vocês sabem, né, quem está acompanhando desde o começo, a situação em que os filhos do seu Francivaldo foram afastados dele por um motivo que a gente já tratou aqui, né, no canal, que foi a situação em que a visita dos conselheiros tutelares, o entendimento da Justiça de que ele precisaria de um tratamento, e assim foi apoiado pelo canal Eliseu Silva TV, passou por esse procedimento, né? Esteve ali internado por uma vontade dele, foi um ato voluntário, e aí ele se recuperou. Hoje o seu Francivaldo é uma outra pessoa, então voltou ao seu convívio, voltou ao trabalho, né? E daí, na audiência que teve no processo onde eu represento o seu Francivaldo, as crianças elas foram entregues para os seus tios, Alex e Adailson. Dois deles, né, 2 crianças ficaram com o Alex e 2 crianças ficaram com a Adailson, de forma que ficaram um período, né, por um entendimento da Justiça, mas antes ainda de ser entregue para os seus tios, eles ficaram um período numa casa de apoio, certo? E o importante, tá, e é bem importante frisar isso, que tudo vem correndo de uma forma entendemos benéfica, porque da casa de apoio eles poderiam sair para adoção, e nós sabemos que a adoção é um ato irrevogável. Então assim não foi feito, né? O que foi feito foi entregue aos tios como família substituta, e posteriormente, né, a mãe das crianças, ela teve com os seus irmãos, né, o Alex e o Adailson, pediu para que os seus filhos ficassem com ela um certo período de férias. E assim aconteceu. Durante esse período, né, as crianças disseram que preferia continuar com a mãe. E assim, a mãe pediu para o seu Francivaldo, que permitiu que as crianças elas voltassem para o lar em Tucuruí, que é delas. À época, o canal construiu aquela residência, né? E aí foi entregue às crianças como donatárias, de forma que elas são legalmente as donas daquela residência. E daí chegaram a Tucuruí, e a preocupação foi de que, estando em Tucuruí, as 4 crianças com sua mãe, precisaria que esse ato fosse revestido de legalidade, porque até então as crianças foram entregues por seus tios por uma ordem judicial. E daí que nós, né, o jurídico, representando o jurídico do canal Eliseu Silva TV, entramos com um documento, tá, uma petição, pedindo ao juízo a regularização da guarda dos 4 filhos. E aí, dando informações de que
a dificuldade que a justiça estava tendo de encontrar a mãe para fazer o estudo social, agora já não é mais uma dificuldade da justiça, porque nós mesmos informamos no processo que eles hoje estão na residência que é deles, no endereço ali onde foi construída a casa, e eles são donatários, eles são donos daquele imóvel. E diante dessa petição que foi protocolada dia 8 de agosto, agora em 2024, nós tivemos aí notícias boas. Quais são essas notícias? Primeiramente, o juiz ele despachou dizendo, e eu preciso enfatizar aqui agora, né, anteontem, o juiz despachou dizendo que diante da petição que nós protocolamos, tá, que fosse procedido o estudo social no local indicado nos autos, né, no endereço aqui de Tucuruí, onde estão morando as crianças. E por que de tamanha importância disso? E entender que tacitamente o juiz ele acatou que as crianças estejam aqui morando em Tucuruí. E o que eu quero dizer tacitamente? Porque eu não tenho aqui ainda, tá, expresso pelo juiz que as crianças fiquem aqui, mas só de autorizar que seja feito o estudo social deles no endereço que nós indicamos na petição, ele está anuindo, ele está aceitando que as crianças permaneçam aqui. O desfecho poderia ser diferente. Na pior das hipóteses, o juiz poderia despachar dizendo: eu, em audiência, entreguei as crianças para os seus tios, de forma que somente poderia retornar ao convívio com a sua mãe, com a mãe deles, das crianças, se assim eu autorizasse. Então, o entendimento tácito que a gente diz aqui é justamente esse: é o juiz, diante das informações que nós prestamos no processo, de que as crianças estão residindo em Tucuruí, as 4 crianças juntas, tá, com a sua genitora, o juiz tão somente mandou proceder o estudo social sem que houvesse qualquer oposição da justiça que aqui eles estivessem em Tucuruí, que estivessem morando ali na casa que é deles, no momento com a mãe deles, que é a genitora dos mesmos. Certo? Mas para a maior surpresa ainda nossa, que corrobora, né, que confirma tudo isso, veio hoje, agora já no final do dia, hoje no dia 27 de agosto, uma manifestação também favorável do Ministério Público, onde aqui na segunda página, né, da manifestação, eu não posso ler toda porque o processo é segredo de justiça, então eu preciso me limitar ao que eu posso passar para vocês, tá? Que o Ministério Público ele entende que para assegurar, né, até textuais, tá, visando assegurar o melhor interesse e proteção dos menores envolvidos, requer com a urgência e celeridade que o caso necessita ser realizado estudo social junto à residência, e aí descreve aqui qual é o local da residência. Então, entendemos aqui que a justiça está a favor do melhor interesse e da proteção dos menores. E aí o estudo social, o que o estudo social vai levantar? Vai trazer aqui como estão as crianças, onde estão morando, e nós sabemos que o lar onde eles estão é um excelente lar, né? Porque o canal Eliseu Silva TV fez uma casa de alto nível. Vocês acompanharam a construção, acompanharam o passo a passo, acompanharam a entrega da casa, vocês sabem que é uma casa que pode muito bem acolhê-los, porque é uma casa excelente. Também vai ver as condições que eles estão vivendo, se estão matriculados. A gente pode atestar já isso para vocês, né, que nós estivemos lá e conferimos e vimos todos de mochilinha nas costas, né, saindo para a escola, todos estudando. Então, se estão tendo alimentação devida, né, que venha suprir as necessidades dos menores, né? Então, o que acontece? O estudo social é justamente para isso, para saber qual a condição hoje que as crianças estão vivendo. E a gente, digo eu, tá, juntamente com o Eliseu, estivemos em loco, estivemos lá, visitamos eles, não foi apenas uma vez, tá?
e a gente constatou que não teremos problema algum do setor social, ali representado pelos assistentes sociais, tá? Do psicólogo, apresentarem no processo, após a visita deles, o laudo psicossocial. É muito tranquilo, porque eles estão vivendo hoje uma vida digna, ok? Certo. Olha, nós, embora a gente não possa falar sobre guarda, né, que vai ser a dúvida de muitas pessoas nesse vídeo, daqui a pouco o doutor vai explicar melhor acerca, a guarda é uma próxima fase e nós estamos indo passo a passo dentro desse processo, né? Cada passo ele é calculado, é estudado, o doutor ele sabe a forma correta de agir. As pessoas vão perguntar sobre guarda, mas ainda não é o momento. A gente precisa seguir passo a passo. Mesmo que parcial, a gente considera esse resumo que o doutor explicou há pouco uma vitória muito grande. Porque, como ele citou recente, a justiça ela poderia entender de uma outra maneira. Em último caso, na pior das hipóteses, né, pedir ali o recolhimento das crianças. Por quê? Porque a vinda das crianças com a mãe para a nossa cidade não estava de conhecimento com a justiça, não estava de acordo. Então, o primeiro passo, a primeira decisão que o doutor Jean ele me trouxe foi o seguinte: Eliseu, precisamos informar a justiça que as crianças estão aqui e estão com a mãe. E aproveitar e fazer esse pedido, e nós hoje estamos sendo agraciados, né, pelo resultado favorável do juiz, onde pede e o Ministério Público vem reforçar a questão da urgência desse estudo social. E esse estudo social, como o doutor ele falou há pouco, e tem muito mais propriedade, ele trata-se de um estudo que vai verificar as condições de moradia, as condições às quais as crianças estão inseridas, e ele falou sobre casa é uma casa segura, confortável, a questão da alimentação é muito importante. Eu mesmo levei a mando do seu Francivaldo, que trabalhou e comprou uma cesta bem grande ali para a família como um todo. Recentemente ele entregou outra alimentação e as crianças estão agora usufruindo também do benefício social, que é o Bolsa Família. Então, assim, questão econômica da família hoje está bem equilibrada, porque tem esse benefício e tem o seu Francivaldo também trabalhando e levando alimentação para os seus filhos. A casa confortável, segura, crianças na escola, crianças bem cuidadas, crianças bem limpinhas, isso tudo a gente constatou na visita, nós constatamos no dia do encontro dos filhos do seu Francivaldo com ele, e essa vitória ela é parcial, mas é um grande avanço, né, doutor? Com certeza, é um grande avanço, porque a gente poderia aí ter algo desfavorável à nossa informação no processo, né, e aos nossos pedidos. Como eu já disse, né, repito, poderíamos ter um despacho do juiz dizendo que não concorda que as crianças estivessem aqui, que elas estejam aqui em Tucuruí, porque, como eu já disse, né, as crianças foram para o abrigo, posteriormente foram entregues para seus tios, tivemos uma audiência, né, onde ficou formalizado a entrega, né, como uma guarda provisória para os tios, e daí o ato da mãe, né, de tê-los consigo por um tempo e depois decidir trazer para cá, houve uma preocupação que rapidamente eu conversei com o Eliseu e disse: Eliseu, nós temos que informar para a justiça, porque a gente trabalha dentro da legalidade. A gente, sabendo que as crianças estavam aqui e que essa guarda da mãe, naquele momento, vamos dizer assim, era uma guarda irregular, né? A gente se preocupou. E daí ter hoje a manifestação do juiz e também o parecer do promotor, que ambos, o MP, ele requer providências urgentes do estudo social e o juiz manda que se proceda em caráter de urgência. Então, isso para nós é uma grande vitória. Porque, como o Eliseu disse, as crianças poderiam ser novamente direcionadas por uma ordem judicial para o abrigo e entender, já que não estão com os tios,
desobedecendo a ordem judicial, vamos dizer assim, né, Eliseu? Está com a mãe e eu não autorizei que se recolha as crianças e voltem para o abrigo até que eu decida o que fazer. Mas não, como eu disse tacitamente, o juiz acatou o nosso pedido, o Ministério Público, né, pelo seu representante, também entendeu que é o melhor interesse e proteção das crianças e entendemos que anuíram, que deferiram o pedido e as crianças estão ali sem qualquer oposição da justiça e que vai se confirmar, né? Em breve a gente vai trazer aqui a notícia de que o juiz decidiu no processo após o estudo social e as crianças podem ficar definitivamente no seu lar, certo? Perfeito. Após essa consideração dele, eu acho que ficou mais fácil para todo mundo entender. Esse novo estudo, ele é um estudo baseado para poder entender as condições que as crianças estão submetidas na data de hoje. A justiça entende pelo bem maior das crianças, né, que hoje estão na moradia. E esse estudo, ele tem qual finalidade, doutor? De uma forma bem sucinta para o pessoal, qual o objetivo desse estudo? Por que a justiça vai fazer um novo estudo com as crianças, com a mãe, levando em consideração ali as condições de moradia, alimentação, saúde, segurança? Certo. Bom, o estudo social, a finalidade dele é que venha entender, tá? Que o judiciário venha entender qual é a situação em que as crianças se encontram. O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, é bem claro em dizer que o princípio maior, tá? É que as crianças, a elas seja dado o melhor, que seja priorizado o melhor interesse e a proteção desses menores. E de forma que terá que analisar passo a passo e ir em loco, ouvir cada criança, ouvir a genitora, para entender qual a situação hoje em que elas estão vivendo. Por quê? Porque a preocupação essas crianças hoje estão vivendo de uma forma digna, a elas está sendo dado toda a estrutura material. O que é a estrutura material? Elas estão alimentando corretamente, elas estão tendo as suas vestimentas, elas quando precisam estão tendo o auxílio médico, a elas está sendo proporcionado aí quando precisa, né, remédios, enfim, e também um mínimo de lazer, né? Mínimo de lazer. A criança não é só vestimentas, alimentação, mas também um mínimo de lazer, tá? Então a gente, como eu já disse, né, a gente constatou que elas estão felizes e é o mais importante, elas estão aqui tendo contato ali uns com os outros, até porque estavam 2 em uma família, né, e 2 em outra família. De certa forma eles ficaram separados por um período, muito embora em algum momento eles se viam, mas imaginem 4 filhos, vocês se imaginem hoje, vocês e seus irmãos, né, serem separados um dos outros, né, e aí não poderem ter aquele contato, aquela vivência ali que tinham antes. Então, para as crianças, né, hoje isso é muito importante, elas estarem ali num lar, unidas, todas as 4, né, um lar confortável, se alimentando direitinho, estando ali aos cuidados hoje, né, da sua mãe. Neste momento o que se tem de melhor para elas é que elas estejam ali abrigadas, estejam sob o mesmo teto todas juntas com a sua genitora, certo? Doutor, uma pergunta: depois desse estudo social, o juiz então ele deve decidir sobre guarda, não é isso? O seu Francivaldo hoje está com a guarda suspensa, tô certo? Perfeitamente. O que acontece? A justiça, ela precisa das outras áreas do conhecimento para lhe auxiliar. Tem situações em que precisa se fazer um estudo social, porque o juiz por si só, por mais que ele seja conhecedor da lei, ele não tem o conhecimento técnico que tem o assistente social, o psicólogo
para estar ali em loco, estar ali naquele contato com a mãe, com as crianças, observando a forma em que as crianças estão vivendo, para que ele possa dar um veredito, né? Dar uma decisão de forma mais humana e mais justa possível. A justiça precisa sim de algumas áreas do conhecimento, e esse é o momento em que a justiça dispõe do serviço social, tá? Onde ali é composto pelos assistentes sociais, onde também forma a equipe, né? O psicólogo, que vai trazer o melhor entendimento do que é melhor para as crianças. E daí, respondendo agora a pergunta do Eliseu, como fica a questão da guarda, né? Da guarda. Bom, e a nossa preocupação é com o senhor Francivaldo, né? O senhor Francivaldo hoje está nervoso, ou hoje eu está menos nervoso que aquele primeiro vídeo que nós gravamos no escritório? Estou menos nervoso. Está menos nervoso. Olha, o senhor Francivaldo hoje trabalhou, né? Capinou um quintal, um lote, passou o dia todo trabalhando. Como eu falei agora há pouco, ele comprou uma cesta também, eu levei lá para as crianças, preocupado com a alimentação dos filhos. E assim, a gente vem conversando muito e você percebe nele mais tranquilidade em relação aos filhos e como eles estão. Porque até algum tempo atrás, antes da vinda deles aqui para nossa cidade, era como é que eu posso falar para vocês? Era um rio de dúvidas, um rio de ansiedade, sem saber notícias, sem saber o que estava acontecendo. E a partir do momento que as crianças vieram para cá, depois que ele autoriza inclusive a ex-mulher a trazer as crianças, as coisas foram se encaixando, e aqui ele está tendo a melhor assistência jurídica que ele poderia ter, todo um acompanhamento. Até quero agradecer mais uma vez ao nosso advogado, né, pela gentileza da condução e paciência desse caso. Estivemos lá visitando as crianças recentemente na própria casa, onde constatamos que elas estão vivendo uma fase assim maravilhosa de cuidados. Então hoje o seu Francivaldo está aqui nos acompanhando, ouvindo atentamente. Eu não sei se ele conseguiu entender definitivamente o que a gente está tentando falar. Caso não tenha entendido, depois eu vou explicar para ele com um pouco mais de paciência. O seu Francivaldo ele tem muita dificuldade para entender algumas situações, mas estamos aqui dando esse comunicado para as pessoas e depois eu converso melhor com o senhor. Pode falar, doutor. Bom, Eliseu, e esclarecendo a vocês, né, que eu sei que muitos de vocês devem estar cheios de interrogações. E o seu Francivaldo? E a criança, e as crianças, né? E o seu Francivaldo? Como vai ficar essa situação? A gente tem que explicar a questão procedimental. O processo judicial ele tem fases, eles têm procedimentos. E a gente tem que obedecer essas fases do processo. E a gente tem que saber, é como se fosse um jogo de xadrez, saber mexer a pedra certa, né? No momento certo. E o que acontece? Primeiramente, eu tenho que entender que, vamos bem sucintamente recapitular. Seu Francivaldo teve as crianças afastadas. As crianças foram para o abrigo. A justiça determinou aí a guarda provisória para o tio Alex, para o tio Adailson. A mãe buscou as crianças com autorização dos tios, ficou com elas um tempo e as crianças pediram para a mãe continuar. A mãe entrou em contato com o seu Francivaldo, pediu para as crianças morarem na casa, que por sinal a casa é delas. E daí nós nos vimos numa situação em que as crianças chegaram em Tucuruí, e daí, estando em Tucuruí, nós preocupamos com a questão de representatividade delas. E daí a gente entrou com o pedido, o Ministério Público e o juiz, eles não se opuseram, determinou aí o estudo social, mas onde eu quero chegar fazendo essa retrospectiva, tá? É que a gente, no momento certo, vamos tratar da revogação, tá? Da suspensão do poder familiar do seu Francivaldo. Seu Francivaldo teve, por determinação judicial, o afastamento do poder familiar das crianças. Mas em momento algum teve qualquer medida que pudesse interromper ou obstar ou que não permitisse que ele tivesse contato com as crianças. Tanto é que
ele está sempre visitando as crianças, está sempre conversando com elas, está sempre dando um apoio, certo? De forma que a gente, no momento certo, a gente vai tratar da guarda, do retorno da guarda que está suspensa para o seu Francivaldo. Como eu expliquei, tudo tem que ser passo a passo. Não adianta eu querer atropelar. Essa petição que eu informei que as crianças, que nós, né, informamos através do jurídico do Eliseu Silva TV, o juiz, né, que as crianças estão em Tucuruí, que estão ali com a mãe. Mas eu precisava fazer isso e precisava pedir que o juiz ele deferisse e revestisse de legalidade essa ação. Por quê? Porque até então a guarda estava provisória para os tios. Mas por que eu não pude logo, e não seria conveniente, requerer diretamente a guarda para o seu Francivaldo? Por quê? Porque seria atropelar procedimento. Nós temos que deixar o juiz despachar, já que vai ter o estudo social, né? Teremos um parecer chamado relatório biopsicossocial, vai ser juntado no processo e, mediante isso, o juiz vai dar uma decisão que vai garantir que as crianças estejam e fiquem, né, e permaneçam aqui em Tucuruí, no lar que é delas, tá? E vai reconhecer ali, acreditamos nós, pela forma que está caminhando o processo, que a mãe possa ali ficar para cuidar delas. Em um outro momento, aí sim que nós vamos tratar do direito do seu Francivaldo em pedir a revogação da suspensão do poder familiar. Tudo ao seu tempo. Eu tenho fé em Deus que logo estaremos aqui informando para vocês, tá? O deferimento das crianças estarem aqui, permanecerem aqui por entendimento judicial, por decisão judicial, e também num outro momento eu tenho fé em Deus de estar aqui dizendo, olha, não há qualquer suspensão mais do poder familiar do seu Francivaldo em relação aos seus filhos. Mas como eu disse, né, tudo ao seu tempo. Estamos trabalhando, tá? Estamos cuidando com muito carinho do seu Francivaldo no processo, representamos ele, e o que a gente puder fazer de melhor para que o seu Francivaldo tenha os seus filhos consigo, nós prometemos. Eu digo nós, o Eliseu, o canal Eliseu Silva TV, através do seu jurídico, que estamos nos empenhando para fazer o melhor em prol do seu Francivaldo. É isso, muito bom. Eu acho que ficou claro para todo mundo. Agora vamos aguardar o resultado desse estudo social e as próximas movimentações dentro do processo, respeitando sempre cada fase. Mas hoje nós temos com certeza uma vitória muito grande. Seu Francivaldo, parabéns, obrigado doutor, estamos juntos. E o pessoal que acompanha, aguarda aí as próximas atualizações. Tchau, tchau.